Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cenário Entrevista, mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí no seu vídeo. Lembrando que o programa é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital e também fica disponível no canal do YouTube da Cenário Amazônia. Agora sim eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é a advogada Natasha Desromester. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em Direito Processual Civil e especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Começou a advogar em 1991, foi professora no curso de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela ESA Amazonas. Foi também conselheira efetiva estadual da OAB Amazonas por 3 mandatos, membro de diversas comissões da OAB, entre elas a Comissão de Advogados na Justiça do Trabalho da Comarca de Manaus por 2 vezes, da Comissão de Orçamento e Prestação de Contas e membro do Conselho Consultivo da Escola Superior de Advocacia. Hoje é sócia proprietária do escritório de advocacia Desromester e Cardoso Advogados Associados. Doutora Natasha, seja muito bem-vinda ao Cenário Entrevista. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite. Eu entendo que será uma excelente oportunidade da gente falar sobre os temas de direito do trabalho no estado do Amazonas e, por que não dizer, no próprio território nacional. Antes da gente falar da tua trajetória, vamos conhecer um pouquinho da tua história, né? Natasha, a gente vai começar falando da tua atuação, né? Você fez, né, o curso de Direito, mas você já sabia que iria atuar na área do Direito do Trabalho? Não, na verdade, a área do Direito do Trabalho surge como uma oportunidade. Na época, eu estagiava no escritório do Dr. Manuel Otávio Rodrigues de Souza. Ele era um advogado tributarista de renome aqui no Amazonas. Estou falando de um tempo que você não tinha nem nascido, né? De lá de 1988. Muita gente aí sabe. Eu já estava por aqui, né? E aí, o Dr. Manuel Otávio tinha um colega de escritório, que era o Dr. Vanias Mendonça. O Dr. Vanias, ele passou no concurso para juiz do trabalho e a carteira de Direito do Trabalho ficou órfã. Ela precisava de alguém que assumisse. Era o momento em que eu me formava, passava no exame da ordem, e então eu comecei a trabalhar com as empresas, né, em direito do trabalho. Comecei a fazer as audiências, comecei a prestar consultoria, me interessei muito pela matéria e lá se vão 30 anos de advocacia, trabalhando na área. Parece assim, aparentemente uma área mais tranquila, né, para as mulheres, né, porque geralmente fala-se assim, mulher atuar no penal é perigoso, né, mas na área trabalhista, você já enfrentou algum tipo de conflito? Eu já enfrentei corredor polonês, né, como a gente chama, corredor polonês, quando a gente tinha dissídios coletivos, ou então ações plurimas, né, o advogado, ele se vê à frente de pessoas que estão lutando por aquilo que acreditam ser o seu direito, né? Questões de greve também. Então, eu passei por algumas situações assim... vexatórias mesmo, nervosas. De perigo. Mas sempre fui muito bem tratada, sempre fui muito bem respeitada, assim, tanto pela parte a que eu defendia, normalmente a empresa, como também pela parte do trabalhador. Porque dentro do exercício da advocacia, eu sempre busquei aquilo que fosse o mais justo possível. Eu consigo perceber o que é o direito seu e o que é o meu direito e buscar a mediação, né? Buscar a melhor composição para as partes. Hoje, o caminho é esse? É a conciliação? Eu entendo que sim. A negociação, a composição, a mediação são um caminho de solução. Eu acredito que você levar para o judiciário é demorado, é custoso e normalmente a prestação jurisdicional que você recebe não era aquilo que você esperava. Então hoje esse é o futuro, né? Eu entendo que sim. O extrajudicial. Já acreditei muito mais na época da reforma trabalhista, em que eu vi um determinado momento em que se acreditava mais na independência do trabalhador, porque um dos princípios da Justiça do Trabalho é que o trabalhador ele é hipossuficiente, então ele não teria condições
de se posicionar numa mesa de negociação. Entretanto, hoje, com a mídia social, com a oportunidade que você tem de conhecer seus direitos e seus deveres, o acesso que a gente tem à informação, você não pode mais dizer que o trabalhador é hipossuficiente, né? Então, eu acredito que ele também tem o direito de se manifestar e, em algum momento, transacionar algum direito que para ele não é tão importante quanto a legislação entende que seria, mas que traria para ele um outro resultado que seria mais vantajoso. Para te dar um exemplo, a lei trabalhista até a reforma, ela determinava que as férias deveriam ser de 30 dias. Mas normalmente férias de 30 dias não interessa para muita gente. É custoso, se você não for viajar, é caro e é pouco produtivo. Você fica em casa, você não tem condições de passear, né? Então, às vezes, para aquele trabalhador era muito mais interessante ele ter 3 períodos de férias. E o que acontecia antes? Ele negociava com o empregador, mas o empregador ficava à mercê de uma eventual reclamação trabalhista ou até de uma notificação da SRTE. Hoje, com a reforma trabalhista, eu posso negociar a concessão de férias em 3 períodos, por exemplo. Né? Que isso daí também já é um avanço, né, para ambas as partes, ambas né? as partes. Não é mais só honesto, para o trabalhador, né? Mas comentam-se muito aí, né, e eu tenho que falar, né, o que a população fala, que é que assim, com essa reforma, o trabalhador ele ficou assim com menos garantias, né? Eles comentam muito isso. Como é que você enxergou, né, a recepção dessa reforma? Como eu disse, assim, na minha concepção, na minha experiência como advogada trabalhista, eu entendo que o trabalhador precisa ser mais ouvido. E eu acho que ele consegue se posicionar, desde que ele tenha, evidentemente, garantias, né? Eu não vi, na prática, nem estudando a reforma trabalhista, eu não vi essa, precarização dos direitos do trabalhador. Eu vi apenas a oportunidade para que aquele trabalhador que fosse melhor informado, ele pudesse se colocar numa mesa de negociação e buscar aquilo que fosse mais interessante para ele. Mas eu lembro que naquela época, como professora, eu falei para os meus alunos, né? Eu disse, olha, abre-se um mercado para o advogado, porque o advogado que vai para a justiça já não interessa mais. Eu preciso de um advogado ao meu lado quando eu for negociar uma rescisão, quando eu for negociar um contrato de trabalho. Eu preciso ouvir um especialista para que eu tome a melhor decisão, né? Naquele momento, a reforma trabalhista, para mim, surgia muito mais como um novo nicho de mercado para o advogado do que uma precarização dos direitos, entendeu? Eu, sinceramente, não vi na reforma trabalhista isso. Durante toda a tua carreira, nesses mais de 30 anos, teve alguém que te inspirou? Quando você decidiu, olha, eu vou trilhar aqui mesmo, direito do trabalho. O doutor Manuel Otávio, ele é meu grande mentor. Apesar dele ser tributarista, né, a maneira como ele advogava, a maneira como ele abraçava a causa do cliente, para mim sempre foi uma fonte de aprendizado. E na parte trabalhista, a negociação, entender os interesses de cada uma das partes e buscar o melhor caminho, que sempre é o caminho da negociação, o caminho do meio, eu tenho o Dr. Vanias de Mendonça como o meu mentor. Hoje, com o advento da tecnologia, como é atuar, né, no mercado? Ainda mais você sendo professora, como é que você lida com isso, né, para poder passar isso também para os novos advogados? É um aprendizado constante, né? Eu sempre costumo dizer, com 30 anos de advocacia, né, eu já podia dizer assim, não preciso mais aprender nada, né? Eu vou só fazer o meu caminhozinho aqui básico. Mas não, eu realmente me empolgo muito com as inovações tecnológicas. Eu acho que as audiências telepresenciais, elas foram num certo viés bastante interessante, nos aproximou inclusive do TST, porque hoje nos é permitido fazer sustentação oral daqui do Amazonas, lá em Brasília, por exemplo, né? E te traz um novo conhecimento, um novo aprendizado, um novo viés. E sem falar que assim, o processo eletrônico hoje facilitou muito, né, a vida dos advogados. Na época que eu comecei, a gente carregava peso, né? Mas hoje a gente consegue acessar tudo por computador, então você consegue trabalhar remoto.
Isso facilita muito a vida da gente, né? Então, qual seria a orientação, o conselho que você daria hoje para quem quer iniciar na carreira jurídica, especificamente direito do trabalho, processo do trabalho? Ele tem que estudar muito os princípios trabalhistas. Ele precisa entender muito de negociação, mediação, até fazer um curso de arbitragem, que eu acho que também é muito importante. Aprender a negociar com o sindicato, aprender a entender a convenção coletiva e também ser um AIS na tecnologia, né? Porque hoje, por exemplo, você é brecado porque o PJE parou de funcionar, porque você não conseguiu acesso à sua sala de audiência virtual, por exemplo, né? Então, você tem hoje novas competências que têm que ser incorporadas ao seu cotidiano. E isso não se aprende na faculdade? Não, isso se aprende no dia a dia, né? Na base do suor. Agora vamos falar assim da pouca representatividade, né? Hoje ainda somos assim pouco representadas, eu digo assim, nos espaços de poder. Mas somos maioria das advogadas, isso no Brasil inteiro, né? Como é que você avalia isso quando se trata de ocupar cargos? Realmente, se você for fazer uma análise dos órgãos judiciais, você percebe, na primeira instância eu acredito que estaria mais equalizado, mas a partir da segunda, terceira instância você vê uma concentração de poder no homem, né? O homem é quem ocupa mais. Por exemplo, no TST eu tenho 19 ministros do sexo masculino e eu tenho 8 ministras do sexo feminino. É desequilibrado, não representa a sociedade. Eu acredito que a gente tem que trabalhar muito mais pela diversidade. Não só a diversidade de gênero, mas a diversidade de raça, a diversidade de expressões ideológicas. Eu entendo que tudo isso tem que ser levado em consideração para que a sociedade receba a prestação jurisdicional do seu par, de quem ele representa. Não é só o legislativo que representa a sociedade. O executivo, numa certa medida, porque ele é votado, e o judiciário, porque ele vem da sociedade, ele tem que também ter essa identidade com a sociedade a sociedade para a qual ele trabalha. Ou seja, porque tem as seus públicos, né, definidos, né, que precisam de uma atenção. Né? Eu estou fazendo essas perguntas sobre representatividade porque a gente vai falar, né, que você está candidata à lista sextupla para uma vaga no TST. Mas antes da gente falar, né, disso daí, você explicar até para o nosso público, fala para a gente o que precisa ser feito, né, nesse sentido de se avançar na questão de representatividade, para que nós, mulheres, tenhamos um pouco mais de voz e vez, né, em todas as esferas do poder. Eu entendo que nós, mulheres, devemos nos irmanar, né, usar da sororidade, que a gente tem que apoiar mais a candidatura das nossas colegas aos diversos cargos que são disponibilizados, não só no Poder Judiciário, mas em conselhos, sindicatos, para que assim a gente tenha um maior equilíbrio. Mas sim, eu acho que os órgãos de representação, as comissões, as associações, elas devem trabalhar para que a gente tenha uma maior representatividade feminina, porque eu entendo que esse olhar, ele é importante para que a gente tenha um avanço na qualidade das respostas que se dá para a sociedade. Agora sim a gente vai falar, né, dessa lista sextupla para uma vaga no TST. Explica para quem está, né, nos assistindo e até mesmo nos ouvindo, o que é essa lista, né, e quem pode participar dessa lista. Então tá. O TST, ele é um órgão colegiado, né, nem é muito difícil da gente entender. E ele tem na sua composição os juízes de primeira instância e de segunda instância que vão evoluindo, são promovidos pelos critérios de merecimento e antiguidade e chegam ao cargo de ministro. Desde 1934, se eu não me engano, a gente tem a previsão do 5º Constitucional. O que é o 5º Constitucional? É que representantes do Ministério Público e da advocacia vão compor os tribunais superiores, os colegiados, para que a gente tenha uma representação equiparada dos três, da tríade que faz um processo: o Ministério Público,
o advogado e o juiz. Então, hoje abriu-se a vaga do 5º Constitucional para advogados. Aqueles advogados que se entendam qualificados podem se inscrever, apresentar o seu currículo, fazer a comprovação documental e apresentar-se no Conselho Federal para que possa ser escolhido para a composição da lista sextupla. Quais são os critérios para participar, né? Você precisa ter mais de 10 anos na advocacia, no tribunal para o qual você pleiteia a vaga, né? Aqui no TST seria no direito do trabalho, né? Na Justiça do Trabalho. Você precisa ter 10 anos, você precisa demonstrar a sua contribuição, que você é um advogado idôneo, que você tem um notório saber jurídico, que é uma característica extremamente subjetiva. Então você mostra isso a partir da sua produção acadêmica, a partir da sua produção profissional, as peças que você produz, a maneira como você se apresenta na sociedade. Tá certo. Doutora Natasha, vou pedir para você continuar aqui comigo, porque a gente vai fazer uma rápida pausa para o intervalo comercial, mas quando voltar, a gente vai querer saber o que te motivou, né, a se inscrever nessa lista, tá bom? Tá ótimo. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco de entrevista. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta e vamos continuar aqui a entrevista com a advogada Natasha Desromester, mas no bloco anterior ela ficou de responder pra gente, né? Porque a gente estava falando dessa lista sextupla para uma vaga no TST e a gente ficou, né, de saber qual era a resposta, o que te motivou a se inscrever e hoje, né, é a única amazonense nessa lista. Então, primeiro me causou muita surpresa, porque nós temos ótimos profissionais no estado do Amazonas, que eu entendo que seriam excelentes candidatos para a vaga no TST. Mas, de verdade, nunca parei para pensar que isso pudesse acontecer, né? O TST parece uma coisa muito longe, né? Brasília é uma outra esfera, uma outra ideia. Mas eu cheguei à conclusão, ouvi colegas que me disseram que seria uma excelente oportunidade. Fiquei muito feliz, lisonjeada, né, com essa proposta.
E, para te falar a verdade, eu entendo que o Amazonas precisa ser representado no TST. Nós somos Zona Franca de Manaus, nós temos uma situação ímpar, uma situação diferente, uma situação que merece ser olhada com carinho pelo TST ou como os outros órgãos, né, os outros tribunais superiores. Então eu entendo que o Amazonas precisa ser representado no TST. E realmente, hoje eu sou a única candidata e torço muito, não por mim, mas pelo Amazonas, que seja uma candidatura que prospere. Porque realmente eu entendo que nós precisamos de maior representatividade no Distrito Federal, nos órgãos superiores. Como é que tem sido essa receptividade, assim, dessa notícia? Então, os colegas, né, os pares com quem eu trabalho, eles ficaram muito felizes com a minha inscrição. São 30 anos, né, então eles acham que seria um passo natural. Os juízes, os desembargadores também se mostraram bastante receptivos à minha candidatura. E o TST eu ainda não tenho ainda essa sensação, porque realmente não fui lá ainda como candidata, até porque eu aguardo estar selecionada na lista sexta para poder me apresentar no TST como uma candidata, né? Eu preciso primeiro superar a fase do Conselho Federal, a escolha pelo Conselho Federal. E como é que está essa campanha? Então, aos poucos, tentando conhecer os meus colegas das outras unidades da federação, tentando interagir, demonstrar o trabalho que a gente executou ao longo da carreira, para que a gente possa demonstrar que nós somos uma boa escolha. Você está recebendo apoio para essa candidatura à vaga do ministro Emanuel Pereira? Já teve alguém que chegou assim, olha, vou movimentar os colegas? Vários colegas, vários desembargadores também, as pessoas que tomam notícia, né, de que eu sou candidata, de que eu estou concorrendo lá em lista sextupla, eles prontamente dizem, olha, apoio muito seu nome, vamos trabalhar para isso. Eu fui semana passada com a presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, apresentei a ela a minha candidatura, expliquei a ela que sou a única no Amazonas e mulher, então pedi o apoio da nossa seccional aqui do Amazonas, fui até o presidente da OAB Amazonas, apresentei minha candidatura a ele também. Em ambos eu fui extremamente bem recebida e já programo a minha apresentação para o presidente do Conselho Federal, para a bancada do Amazonas, que são colegas muito queridos. Então eu tenho buscado no corpo a corpo demonstrar que a minha candidatura é viável e que ela é proveitosa para a comunidade jurídica. E semana que vem vai estar em Brasília, né? Agenda extensa. Extensa. Eu estou lá trabalhando para interagir mais com os colegas conselheiros. Eu, como mulher, iniciando também na advocacia, me sinto muito feliz e vou torcer muito, viu? Para que você chegue nessa lista, sim, porque é importante para nós, como mulheres, visualizarmos outras mulheres galgando espaços de poder. Fico muito feliz com isso. Muito obrigada. E te desejo muita sorte mesmo. Vai dar tudo certo. Tem que acreditar. Obrigada, amém. Agora a gente vai falar, né, da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, né? Você é membro dessa associação. Você poderia falar pra gente os trabalhos que vocês desenvolvem lá? Então, eu sou uma membro recente, né, da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, porque você ingressa na associação mediante uma madrinha, né, uma recomendação. Eu não tenho ainda muita vivência da Associação Brasileira, mas eu tenho percebido que ela é uma associação que trabalha muito pela representatividade feminina nos órgãos judiciais, em todas as suas esferas, judiciário estadual, eleitoral, federal, trabalhista, e ela também trabalha muito pelo viés social, principalmente o viés social feminino, o apoio à Lei Maria da Penha, a aplicação efetiva da lei, a proteção da mulher em casos de violência doméstica, o esclarecimento que a gente precisa ter sobre o que é violência doméstica, como que eu posso me proteger, como que eu posso buscar o amparo do Estado. Então esse é o trabalho que a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica tem feito, que eu tenho percebido, né, nesse tempo que eu estou com elas.
E é importante, né? Ainda mais agora, né? Nesse trabalho e também, né? No que você desenvolve, né? Sim. Porque o direito do trabalho, volta e meia, também tem nessas questões que tem que proteger, né? A trabalhadora, né? A mulher que é mãe Isso. e tem que enfrentar, né? Esse mercado de trabalho, né? São situações, assim, atípicas, mas que é importante, né? Exatamente. A gente está atuando em defesa. Para você ter uma ideia, a doutora Daniela Teixeira, que assumiu agora no STJ, pelo 5º também, ela relata que ela estava grávida e aguardava uma sustentação oral por 5 horas em pé. Ela entrou em trabalho de parto de um bebê prematuro por conta dessa condição severa em que ela foi exposta. Então, assim, a colega advogada, ela precisa ser apoiada também pela OAB, pela sociedade e por suas colegas também. A gente precisa ser irmã, a gente precisa entender a situação peculiar que é uma mulher trabalhando. Ela menstrua, ela engravida, ela tem filhos doentes, ela geralmente cuida de uma casa, ela tem 3 expedientes, né, eu costumo falar, porque a gente precisa ser mulher, precisa ser profissional e precisa ser dona de casa. E mãe. Então, né? Aí é bem complicado da gente trabalhar isso. Chega uma hora que pesa, né? Pesa muito. E assim, entendo perfeitamente, porque hoje, né, eu tenho que lidar com todos esses afazeres e não é fácil. Então, por isso que a gente também tem que se apoiar, né? Então, essa Associação de Mulheres de Carreira Jurídica é um braço de apoio à mulher advogada, né? A mulher da carreira jurídica. E até um esclarecimento para o colega advogado homem, né? Sim. Porque ele também precisa entender, ele vai entender, eu já vejo muitos colegas serem muito mais compassivos, entenderem muito melhor a questão da mulher e se posicionarem de forma afetiva, abraçando a causa da mulher também como profissional do âmbito jurídico, né? A OAB Amazonas, ela também tem esse viés, esse olhar também um pouco atencioso para a mulher advogada, tanto que agora, né, recentemente inaugurou um espaço para a mulher advogada que é mãe, que muitas das vezes precisa atuar, né, atender o cliente e não tem, às vezes, um espaço e não tem onde deixar o filho. Exatamente. Né? Como é que você vê, como é que você recebeu essa notícia aí? Eu acho um avanço importantíssimo, porque você sempre vai ter aquela mulher que tem todo um quartel-general em casa que apoia o seu exercício profissional, mas você vai ter aquele momento em que você está sozinho, que você precisa fazer alguma coisa. Eu lembro de uma colega que foi com o filho nos braços fazer uma audiência que ela não tinha com quem deixar. Ainda bem que o filho não chorou, não reclamou, não atrapalhou a audiência, porque eu estou falando de mais de 30 anos. Então, certamente, aquilo não seria bem recebido. A gente, naquele tempo, não tinha essa sensibilidade, né? E hoje, se você pensa que você pode levar seu filho, deixá-lo guardadinho ali, quando ele precisar ser amamentado, medicado ou acalentado, tá ali a um minutinho de você consegue, inclusive, trabalhar com mais tranquilidade. E como conselheira, né, que você também atuou, né, por 2 mandatos na Comissão de Advogados da Justiça do Trabalho aqui em Manaus, você acredita que essa experiência pode também contribuir, não só a experiência de ser, né, daqui, né, do Amazonas, né, para essas questões trabalhistas, né, como você falou, a Zona Franca, o nosso polo industrial, mas essas questões também voltadas da atuação também, da tua experiência? Com certeza, porque nesses 30 anos de advocacia que eu tenho, ela não é uma advocacia dentro do escritório, ela é uma advocacia de balcão. A Justiça do Trabalho é uma justiça muito mais célere do que os demais ramos da justiça. Então, a gente tem audiência todo dia, a gente tem sessão de julgamento todo dia. Não, você está ali, você está trabalhando com o servidor, você está trabalhando com o juiz, de uma forma diuturna, e você está vivenciando as dificuldades que são você ter um bom lugar para que você possa até ir a um banheiro, porque no passado a gente tinha situações em que o banheiro deixava muito a desejar. Desculpa falar assim, mas é a verdade. A gente tem que falar a realidade. Tem que falar a realidade. Do que se enfrentou, né? Exatamente. E você deve ter enfrentado muitas situações, né? Dá para escrever alguns livros. É isso que eu ia perguntar. Não tem o desejo, não, de deixar isso registrado?
Tenho. É um projeto para o futuro, né? Inclusive, um dos meus desejos também é retratar a figura da mulher na Justiça do Trabalho do Amazonas. Não só a advogada, mas também a juíza, a desembargadora. Eu acho que elas merecem esse retrato, elas merecem essa homenagem, porque são pessoas, fazem parte muito importante da Justiça do Trabalho. Como é que você avalia os movimentos sociais no que diz respeito à igualdade de gênero, né? Volta e meia faz fórum, né? Faz workshop para estar debatendo isso, e a gente está falando de algo muito latente, né? Que é essa questão de representatividade, né? E você vai enfrentar aí também, né? Uma briguinha assim, né? Vai disputar aí. Assim, eu acho que está para nascer a mulher que não enfrenta uma batalha por dia porque está se posicionando no mercado de trabalho. Nós somos sempre mais questionadas, duvidam mais da nossa capacidade, duvidam mais do nosso comprometimento. Então, é uma batalha diária. Eu acho que hoje nós avançamos em grandes passos, mas, de verdade, nós sempre lutamos duas lutas, né? A gente luta no nosso trabalho, mas a gente também luta para ser respeitado, posicionado e, mais do que isso, receber como um homem. A gente quer igualdade, né? Eu costumo dizer assim, eu não sou feminista eu não quero brigar, mas eu quero encontrar o meu espaço e eu quero ser respeitada pelo espaço que eu ocupo. Eu quero ser tratada como uma igual. Agora a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre essa questão aí da tua inscrição, né? Você vai começar agora uma campanha para depois, né, ter essa indicação, que vai ter a votação ainda, né? Isso. Dos pares, né? Então, e após essa votação, e a gente vai torcer muito para que dê tudo certo, qual é o próximo passo? Então, depois das inscrições homologadas, passou-se o prazo de impugnações, e aí eles então homologam as inscrições e submetem ao Conselho Federal. Como é um tribunal superior, é o Conselho Federal quem decide a composição da lista sêxtupla. Cada unidade da federação vota em 6 candidatos e os mais votados então vão compor a lista sêxtupla, que será encaminhada para o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, desses 6 candidatos, escolhe 3, e aí isso é encaminhado para o presidente da República, que faz a escolha do nome, que eventualmente vai ser sabatinado pelo Senado Federal. Pelo que a gente tem acompanhado aí, você acha que vai se chegar à indicação de uma mulher, se tiver nomes de mulheres? Porque assim, o presidente tem demonstrado, né, que quer pelo menos igualar um pouquinho, né, essa questão de gênero nos espaços de poder. Eu acredito que nós vamos enfrentar alguns momentos em que a gente vai ver mais mulheres sendo indicadas, mas eu acho que isso se faz necessário para que a gente possa alcançar a igualdade. Eu entendo que uma mulher seja o caminho natural da escolha, e aí eu torço muito para que seja uma mulher do Norte. Com certeza, e vai ser sim. A gente vai fazer um rápido intervalo, tá? Eu vou pedir para você aí que está nos acompanhando aqui para não trocar de canal. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Aproveita, pega o teu celular e já começa a seguir aqui as nossas redes sociais. E se você perdeu algum trecho dessa entrevista, a entrevista vai ficar disponível no canal do YouTube da Cenário Amazônia. A gente volta já já. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte,
A Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o nosso último bloco, né, de entrevista aqui com a nossa convidada, a advogada Natasha Deshomester. Mas a gente estava conversando aqui sobre a trajetória dela, a carreira dela e agora esse mais novo desafio, né, que tá escrito nessa indicação aí para o TST. Vamos falar agora, né, de como você avalia o ativismo em prol da mulher de carreira jurídica. A gente quase não vê, né, um protagonismo nesse sentido. Olha, assim, nós já tivemos excelentes presidentes de TRT da 11ª Região, a doutora Solange, a doutora Luísa Falabella, que são pessoas contemporâneas, né? Não posso desprezar o doutor Dalifal agora, mas eu falo aqui realmente do papel feminino. Você tem, na primeira instância, juízas muito bem preparadas, juízas que são bastante efetivas na sua jurisdição, e você tem também isso no segundo grau. Mas, de fato, aquela posição mais política, aquela posição mais de vanguarda, você já fica mais difícil de perceber. Mas, para você ter uma ideia, a doutora Alzira, no MPT, ela é uma pessoa de protagonismo muito importante aqui, cuidando da questão da escravidão, do trabalho infantil. Ela é bastante atuante e ela traz o MPT ali, junto com ela, aguerrido nessa luta e também com excelentes procuradoras trabalhando aqui no estado do Amazonas. Então eu acho que as mulheres, aos poucos, elas têm realmente alcançado mais postos, elas têm conseguido ocupar de uma melhor maneira e eu entendo realmente que, como eu disse, nós precisamos nos irmanar para que a gente tenha mais e mais representantes femininas. Precisa ter mais essa união, né? Principalmente da gente que milita, né? No dia a dia, né? Principalmente porque há um momento na carreira da mulher que ela vai parar, ela vai se recolher porque ela precisa ser mãe, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nesse momento, ela vai ter uma baixa, ela vai ter uma parada. E ela precisa saber que no momento que ela retornar, ela vai ser acolhida e que ela vai continuar, onde ela deu um break, né? Um sabático. Mas ela continua, então, a sua carreira, aquilo que ela planejou. E vai estar sempre em desigualdade, né? Porque quando a gente para, muita coisa muda, né? Muita coisa, Principalmente no que tange a legislação, né? A trabalhista sempre tem uma alteraçãozinha. A gente sempre costuma dizer que a gente dorme de um jeito e acorda do outro, né? Porque sempre tem uma alteração que vai acontecendo no meio do caminho. Mas nunca vi uma mulher que se retirou para ser mãe, para assumir mais o seu lado familiar, que tenha se desgarrado dessa atualização. Completamente não. A gente nunca deixa total, né? A gente dá aquela pausa, mas está ali. Pelo menos uma consultoria, mas a gente está ligado. Está sempre ligado. E a mulher, ela é apaixonada, ela tem o que a gente chama de brilho nos olhos, né? Quando ela vai exercer a sua atividade.
ela é mais aguerrida, ela luta mais, né? Eu percebo que ela luta mais, ela é mais eficaz na sua manifestação. A gente fala assim, é isso aqui que eu vou e trilha aquele caminho. É isso. Traça um objetivo e vai com as metas, assim, eu preciso alcançar isso daqui. A gente falou no bloco anterior, né, sobre possibilidades futuras, né? Além dessa possibilidade, né, da gente ter, né, uma representante aqui do nosso estado lá no TST, a gente também quer saber se tem projetos futuros. Você falou de uma possibilidade de um livro, né, de deixar registrado. Mas além do livro, tem algo mais que você poderia acrescentar para a gente aqui ou compartilhar conosco? Então, até a minha aposentadoria, se realmente eu não for escolhida para o TST, eu pretendo continuar com a minha carreira, com o meu escritório, e eu venho buscado desde o começo desse ano trazer mais estagiários trabalhando comigo, para que eles possam ter mais a vivência do que é o Poder Judiciário, dos seus detalhes, das suas matizes, para que eles possam ter a oportunidade de vivenciar, porque é um momento mágico você ser estagiário, né? Você não tem comprometimento com nada, então é a oportunidade que você tem de aprender, de estudar, e eu acho que é uma oportunidade que você tem de formar bons profissionais, pelo exemplo, pela vivência, pela reflexão em cima dos temas que são colocados para aqueles estagiários. Caso eu não consiga alcançar a composição do TST, eu prossigo nesse caminho, porque eu realmente me identifico muito com a juventude e acho que eu posso dar a eles um bom exemplo, uma boa oportunidade de aprendizado. A docência também vai continuar? Além dessa dedicação, né, ao escritório? Também. Eu confesso que não é a coisa que mais me apaixone, porque, de fato, eu gosto muito de ensinar na prática, né? Mas dentro de uma universidade, você tem alguns limitadores. Mas por que não a prática forense, né? Você tem as cadeiras de prática forense que te permitem dar essa assessoria para o estudante. Então, eu acredito que seja, assim, um bom caminho. Nessas escolhas aí, né, nessas seleções, mais mulheres ou tá igualado nos estagiários? Mais mulheres, com certeza, com certeza. A gente tem que privilegiar a mulher e, mais do que isso, ensinar para ela como ela se posiciona como profissional desde o princípio. Porque eu me lembro que quando eu comecei, eu não tinha nem o referencial, eu não tinha o exemplo. O escritório em que eu trabalhava como estagiária era só de homens, eu era a única mulher. Estagiária, advogada, tudo, né? Eu era a única mulher. E você tem que aprender a se posicionar, você tem que aprender a falar, a ser respeitado. Isso é árduo, mas se você tem alguém do seu lado que está te dizendo como falar, como se posicionar, como agir nos seus vieses, né, de profissão, eu acho que tem um resultado mais eficaz. O que você tem observado dessa futura geração aí, né, de advogados? Como é que eles têm enxergado, né, a carreira? Porque às vezes tem pessoas, eu estou dando um exemplo, tá? Não estou falando nem generalizando. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade, né, em fazer apresentações, né, orais. Você, como professora, também sabe identificar, né? Assim, é verdade. Ou é a questão mesmo da escrita? Eu entendo que hoje, com as mídias sociais, com o avanço que a gente tem da internet, a escrita é a que mais sofre. Você hoje não para ler um livro, você normalmente, né, consulta o Google, e você não lê um livro, você não exercita a escrita. Eu não vou falar tanto do profissional da advocacia, porque esse é o nosso material de trabalho, escrever, né? Mas o que eu percebo é que a juventude hoje ela tem muito mais dificuldade em articular argumentos. Então eu acredito que seja assim um campo que deva ser desenvolvido, que deva ser incentivado. A escrita, né? A escrita. Isso. E mais uma vez aquilo que eu te falei, eu acho que a gente tem que combater a polarização. Você tem que aprender, você tem que fazer com que o estudante de direito ele tenha argumentos, ele aprenda a usar e concatenar os seus argumentos e que ele aprenda a respeitar o seu interlocutor. Você não precisa concordar comigo,
Mas eu não preciso lhe atacar por causa disso, nem você me atacar. A gente pode batalhar, mas no campo das ideias. O direito é isso, a gente aprende a fazer isso. Então, eu acho que a gente andou esquecendo um pouquinho disso. Eu acho que a gente tem que incentivar a juventude a recuperar esse posicionamento. Porque divergir é saudável. Sempre. Né? As pessoas não vão concordar com tudo, né? Mas tem que saber o limite e o respeito, né? O respeito, principalmente, né? E quando você tem bagagem para apresentar argumentos, você consegue discutir no campo das ideias. Você não é obrigado a atacar ninguém. E hoje em dia, assim, vamos falar de um pós-pandemia, né? Muita coisa mudou, né? Acho que muitas coisas começaram a ficar mais evidentes, né? Eu digo assim, parece que a sociedade ela adoeceu um pouco mais, né? As pessoas estão um pouco mais intolerantes, né? As pessoas estão adoecendo um pouco mais, eu digo assim, da questão mesmo comportamental, muitas coisas que a gente não via hoje, a gente presencia quase que todos os dias, ou foi por conta do confinamento. Como foi essa fase para você atuando, né? Porque não parou, a justiça não parou, é essencial. Como foi? Não parei. Na realidade, para mim, houve um momento muito doloroso, que foi decidir como fazer com que meu escritório continuasse funcionando, porque uma coisa é você tomar uma decisão para você, mas quando você envolve outras famílias, você tem aquele momento de desespero. Eu confesso que eu refleti muito, pedi muita iluminação divina para que eu pudesse dar um bom direcionamento. No decorrer da pandemia, eu trabalhei com as empresas para a gente criar protocolos de segurança para que pudessem permitir que os trabalhadores retornassem aos seus postos com o mínimo de segurança. O meu escritório, nós adequamos para que a gente tivesse o distanciamento, para que você não tivesse as contaminações cruzadas, né? Foi um momento de solitude, você ficou confinado dentro de casa. Foi um momento de aprendizado rápido, porque todo mundo teve que aprender a fazer reunião online e audiências online. E você teve que intensificar a internet na sua casa, criar o home office que nem sempre você tem, né? Mas assim, completando aquilo que você falou, eu acho que a pandemia ela exacerbou um pouco os nossos problemas de saúde mental. E talvez ela tenha nos despertado para entender que é preciso o equilíbrio na nossa vida. Eu acho que a gente estava numa roda viva, ambiciosa, intensa demais, em que a gente não se preocupava tanto com as questões familiares, com a questão do descanso, de desligar da mídia social, abandonar o celular. Dá um tempo, ó. Dá um tempo, né? Então, nós precisamos aprender a voltar um pouquinho mais para trás, para que a gente possa se preservar mais, né? Valorizar coisas simples, né? Que a gente acha que deixava passar, né? Valorizar a nossa saúde mental, com certeza. Agora, antes da gente encerrar, né? A gente ainda tem dois outros momentos aqui, que é o seguinte: um dos objetivos do programa é a gente conhecer um pouco mais dos nossos convidados, mas não só conhecer a carreira profissional, a história de vida, mas conhecer também como é a vivência dele, né, no mundo político, porque a política faz parte da vida de todo ser humano, né? Todo tempo a gente está tendo decisões, né, relacionadas à política. Aí a gente pergunta para todos eles, né, qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional? Sinceramente falando, vi nos últimos anos a corrupção dos poderes contaminando muito o exercício da política e de uma maneira um pouco assustadora. Eu entendi que determinados políticos não souberam fazer o meia-culpa, dizer assim, olha, realmente aqui a gente errou, vamos corrigir isso. E assim, eu não vou dizer que o político é o único corrupto, você tem a sociedade que é corruptora, então assim, é uma via de mão dupla, né? Depois eu vi uma politização, você tem uma direita muito agressiva, uma esquerda também que busca se posicionar de uma maneira beligerante. Isso me assustou tremendamente, que assim, essa beligerância foi inclusive para o Natal da gente, né? Que teve famílias que não conseguiram se reunir porque tinham posicionamentos políticos
diferentes. E eu me perguntei assim, gente, em que momento que isso aconteceu? Porque na minha família eu tenho pessoas liberais de esquerda, eu tenho pessoas que são de direita, eu tenho pessoas que são centro, e nem por isso ninguém se digladiou. Mas num determinado ponto nós acirramos os ânimos de tal forma que eu acho que a gente ia acabar indo para a rua para resolver no tapa, né, os nossos posicionamentos políticos. E bem aquilo que eu te falei, sem muitos argumentos, muito no ataque pessoal. Isso me assustou muito. Eu vejo hoje o retorno da sociedade brasileira a um caminho do meio, a um caminho que a gente busca equalizar, em que a gente procura trabalhar com a diversidade, respeitar a diversidade de gênero, a diversidade de opção sexual, a de cor, né, de religião, de raça, de religião, de tudo. Então eu vejo hoje que a gente volta de novo para uma situação de equilíbrio. É difícil, nós nos machucamos, houve aprendizados, mas eu acredito que a gente consiga ter uma nova realidade. Eu rogo que a gente consiga realmente chegar a um status saudável de sociedade. Né? O que a gente presenciou nos últimos anos foi uma política um pouco intransigente, meio que ditatorial, né? Um pouco complexo. Acho que eu nunca vi isso em toda a história, assim. E não é uma característica só do Brasil, né? É uma característica mundial. Né? Porque os movimentos, eles acompanham, Eles né? acompanham, exatamente. Não é algo que é local, mas já vem de outros lugares. Eu sempre falo que nada se cria, tudo se copia e se aprimora, né? Às vezes se aprimora de uma forma muito... Nesse caso foi violenta demais, né? Para toda a sociedade. Antes da gente encerrar, a gente vai fazer aqui um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra, aí você me diz o que ela representa, o que ela significa para você, tá bom? Justiça. Eu entendo que é o caminho final que a sociedade deve buscar. Ela é a melhor resposta para que duas partes que têm questões opostas entre si. Direito. O direito é um instrumento que se utiliza para que a gente possa alcançar a justiça, né? Ele te dá os mecanismos em que ele busca equalizar esses polos, porque eu não posso tratar como iguais aqueles que são diferentes. Eu preciso verificar também como eu faço para equilibrar esses polos. Docência. Eu acho um exercício desafiador, porque o aluno, ele te desafia, ele te questiona, ele te faz aprimorar o que você aprende, e até chega um momento que você diz assim, será que eu estou pronta para isso? Né? Amazônia. É um lugar que eu escolhi para viver, amo o Amazonas, entendo que todo o nosso bioma deva ser preservado, deva ser protegido, ele é um patrimônio mundial, ele vai garantir a sobrevivência da espécie. Política. Eu costumo dizer que a gente não consegue viver sem política, você precisa de um posicionamento político, mas eu entendo que a política tem que ter educação, para que eu possa compreender e criticar com argumentos aquilo que acontece, e até me posicionar. Mulher. Acho que a mulher é um ponto... Eu sempre costumo dizer assim, olha, Deus fez o homem, brincadeiras à parte, né? Deus fez o homem, aí ele disse, eu posso melhorar isso? Fez a mulher. Então eu acredito que ela é uma peça muito importante na sociedade, porque ela, com seus 3 vieses de mulher, mãe, dona de casa e profissional, ela consegue dar um olhar muito mais amoroso, muito mais integrativo à sociedade. Você tem um medo? Eu tenho medo de perder a liberdade. Um sonho? Velejar na minha aposentadoria. Eu quero velejar, conhecer o mundo com veleiro. Futuro? O futuro é exatamente esse dia a dia, é o aprendizado, é a melhoria que a gente pode ter enquanto cidadão, enquanto pessoa, dentro da sociedade, como profissional e como membro de uma família. Religião? Eu acredito extremamente em Deus. Eu não consigo entender, não consigo conceber o mundo sem que eu tenha uma força superior que criou tudo e que tenha me dado um direcionamento. Não acredito numa vida só aqui, só no agora. Eu acredito numa vida posterior. Quem é Natasha Desromester? Então, Natasha, ela é uma pessoa
que mora hoje num país, que escolheu um país para viver. Eu sou brasileira por opção, eu escolhi ser brasileira e amo muito o meu país, adoro a minha profissão, sou uma advogada com paixão e exerço a minha atividade, minha vida familiar também com muito carinho e desejo muito que os novos da minha família tenham um excelente prosperar, mas sonho mesmo com a minha aposentadoria e meu veleiro. Doutora Natasha, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade em estar conosco hoje, compartilhando um pouquinho da sua história, da sua trajetória e lhe desejar muito sucesso e vai dar tudo certo. Muito obrigada. Eu acredito muito que com a energia positiva que eu tenho recebido das pessoas, eu consigo alcançar um bom resultado. E realmente, se no final eu não conseguir ser ministra do TST, eu acho que valeu a caminhada. Conheci pessoas surpreendentes, tive experiências maravilhosas, então acho que está valendo muito a pena. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada também. E o Cenário Entrevista, ele volta semana que vem com mais um convidado inédito. Não esquece que o programa é transmitido aqui, ó, no canal 8.2 da TV Onda Digital e fica disponível na plataforma do YouTube da revista Cenário. Olha só, já está seguindo as nossas redes sociais? Se ainda não, então aproveita para seguir e nos acompanhar e ficar sempre muito bem informado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e a gente se vê semana que vem. Até lá, tchau!